boa noite, viajantes do sono. Iniciando mais uma semana com mais um episódio. Hoje, particularmente, eu tô um pouco cansado. Tô chegando em casa agora 11 horas. Acabei de chegar em casa. Então, eu vou me preparar muito rapidamente para dormir. Enquanto eu coloco as minhas vestes apropriadas para o exercício do sono, que são roupas pijâmicas, roupas largas, né? Eu não tenho exatamente um pijama, mas eu tenho uma bermudinha assim, que ela é bem suave, né? De um tecido maleável. E tá um pouco quente, um pouco abafado, né? Deu uma chuva aqui. Eu vou abrir um pouco a janela, colocar o mosquiteiro. Cadê a telinha aqui, né? Cadê? Não tá encaixando aqui, encaixou. Então dá uma pequena abertura. Como eu tô andando pelo quarto, talvez a minha voz fique um pouco mais próxima e talvez um pouco mais longe, mas o que importa é que você escuta, né? É isso aí. Então, como tô um pouco apressado hoje, tenho que acordar, tô chegando tarde em casa, tenho que acordar cedo amanhã. Normalmente eu não tenho necessidade de acordar cedo, porque o meu trabalho é de tarde. Na maioria dos dias, né? O que me dá essa vantagem aí de dormir, poder dormir até um pouco mais tarde, sem que... Vamos pegar os travesseiros. Sem que eu tenha que me preocupar, né, de acordar cedo no outro dia. Pronto. Mas amanhã eu vou trabalhar cedo, então não posso me enrolar tanto aqui no meu esquema de dormir. Não posso me enrolar, não posso ficar aqui acordado até mais tarde. Então a gente vai fazer uma leitura rápida, né? Por que não? Do nosso livro Durma Bem, um manual sobre um sono. A gente tinha parado aí nos idosos, né? O sono dos idosos, dos adolescentes. E continuando aqui, a gente tem mais perguntas, né? A serem respondidas. A gente vai entrar aqui na parte de seres não humanos, né? O sono dos seres não humanos. Então aqui, ó, por que meu animal de estimação não quer dormir? Uma pergunta aí para você que tem um animal de estimação, né? Quando você percebe que ele não está dormindo, é muito preocupante. Eu tenho certeza que é muito preocupante. Ao mesmo tempo em que se você vê o seu animal apenas dormindo, também é muito preocupante. Ele pode ter morrido na realidade. Então tá aqui, ó. Para que o pet consiga ter o período de descanso, que varia de espécie para espécie e a cada fase da vida, é necessário que ele se sinta confortável. Em outras palavras, ele precisa estar em um ambiente com a temperatura adequada, com a luminosidade certa e, em geral, com pouco ou nenhum barulho. Até aqui não difere nada do ser humano, né? O cuidado se justifica, pois a função do sono para os animais se assemelha à função que ele tem para os humanos, ou seja, de reparação. Por isso, alterações abruptas no padrão do sono ou uma dificuldade de descansar por dias seguidos merecem a atenção de um especialista, pois podem indicar algum desconforto importante, dor ou mesmo uma questão de saúde. É como o animal não fala, né? Ele não pode falar, tô com uma dor no pâncreas aqui, né? Tá doendo aqui, au au. Ele não pode falar isso, né? Então, a gente tem que observar essas coisas mesmo, né? Se o animal ele tá sem dormir, ele pode estar com dor. Aí ele não dorme. Seu gato tá agindo muito estranho, né? Não tá comendo a comida direito. Tudo isso são sinais aí de que o seu animal pode estar
doente. Muito bem. As plantas também dormem? Essa é uma pergunta importante, né? Sim, importante e interessante. Planta dorme, né? E aqui diz, sim, nossas amigas verdes também dormem. O neurobiólogo italiano Stefano Mancuso, autor de diversos livros de botânica e professor da Universidade de Florença, é um reconhecido pesquisador sobre o assunto. Ele é o doutor do sono das plantas. No livro A Revolução das Plantas, publicado no Brasil pela Ubu Editora, que já faz uma propaganda de graça para a Ubu, né? Mas pior que a Ubu é uma editora boa mesmo, tá? Eu recomendo. Ele fala das semelhanças entre o sono das plantas e dos seres humanos. Da mesma forma que a gente, eles têm ciclos ativos e de descanso ao longo do dia e posições para repousar, como fechar as folhas. Olha só que legal. Além disso, as plantas diminuem as sonecas à medida que envelhecem. Então, a planta vai ficando mais velha e ela vai ficando mais acordada. Interessante. Vamos ver aqui agora o sono dos pets. Vamos estipular aqui até que folha a gente vai. Acho que eu vou ver essa jornada dos pets aqui, nesse sono dos pets. Porque depois a gente entra num tópico que é dos sonhos. Aí os sonhos já... Entra aqui nos sonhos. Aí eu paro aqui na primeira página dos sonhos. Então vamos lá, o sono dos pets. Assim como para os seres humanos, dormir é bem vital para os animais, quem diria? É para os animais manterem em dia a saúde física e mental. É durante o descanso que eles garantem o bom funcionamento dos sistemas imunológico, metabólico, cardiovascular e reprodutivo. Veja dicas para garantir uma boa noite de sono a alguns dos pets mais populares de nosso país. Então vamos lá. Cachorros. Eles dormem de 12 a 18 horas por dia. Pô, o cachorro dorme muito, né? Mas tudo bem, não faz muita coisa, né? Não tem muita coisa para ele fazer. Principalmente se ele mora numa casa ali fechada, né? Que não tem um campo para ele correr, um apartamento. Ele dorme até mais, né? O tempo varia conforme raça e a idade. Filhotes costumam precisar de mais descanso. Quanto mais ativo, mais horas de sono para repor energias. Além disso, é dormindo que os cães recém-chegados ao mundo crescem. Até aqui, até onde qualquer animal cresce, né? É mais ou menos nesse esquema. Cachorros conseguem descansar em qualquer lugar, desde que a temperatura seja amena, nem fria, nem quente demais. Tá, beleza, normal. Gatinhos. Filhotes felinos chegam a dormir 20 horas em um dia, meu Deus. Só fica acordado 4 horas. Mas quando é muito filhotinho, né? Com aquela cara fechadinha, tem aquele miadinho bem fininho, né? Realmente não tem muita coisa para fazer. Eles crescem rapidamente nesse período. É verdade, o gato cresce bem rápido. Quando adultos, passam a descansar entre 12 e 16 horas. O gato dorme menos que o cachorro. Né? E quem tem essa fama assim, né, de ser mais preguiçoso e tal, é o gato. Mas o gato, ele dorme menos que o cachorro. Ele dorme até 16 horas em média. O cachorro, em média, é 18 o máximo. Esses animais são adaptáveis, mas preferem repousar em lugares silenciosos e frescos, com temperatura entre 20 e 25 graus Celsius. Para o bichano não se irritar, evite acordá-lo. Deixe-o dormir quando precisar, o quanto precisar. Aqui também vale para gato, vale para cachorro, vale para você. Não tem pior coisa do que quando uma pessoa te acorda sem motivo. É uma coisa boba e você fica... Porque quando tem um motivo para te acordar, você fica meio... Putz, cara, me acordou, mas eu tinha que fazer isso aqui, né? Tem que acordar. Agora, quando não é uma coisa que não é urgente e tal, é um vacilo, muito vacilo.
Vamos ver aqui os peixes. Peixes não fecham os olhos, pois não têm pálpebras. Eles descansam reduzindo a atividade em curtos períodos de tempo, várias vezes por dia, tanto flutuando quanto no fundo do aquário, parados. A temperatura ideal da água é entre 20 e 28 graus Celsius. 28 já está bem quente para a água, né? Mas tá bom. Iguanas. Eu não conheço ninguém com iguana, mas o negócio que está partindo do pressuposto que são os animais mais comuns, né? Sei lá, acho que uma galinha é mais comum que uma iguana. Tem mais pessoas que têm galinhas pet do que iguanas pet. Mas tudo bem, vamos ver aqui iguana, né? Ou dragão barbudo. Tem mais gente com dragão barbudo que com iguana. Mas colocar aqui, vamos ler, né? Esses animais passam até 15 horas dormindo. 15 horas. E para o descanso precisam de temperaturas amenas, igual do gato. Iguanas dormem mais facilmente enroladas em troncos, pois são animais arbóreos e conseguem dormir de olhos abertos. Interessante. Fato engraçado. Pássaros. As aves dormem empoleiradas, em geral, entre 10 e 12 horas por noite. É a que menos dorme, né? O pássaro. Algumas espécies mais sociáveis, como o canário, gostam de dormir com um par. Calor ou frio não costumam importar tanto, pois elas são capazes de regular a própria temperatura. Legal, o pássaro ele tem um sono interessante. Tem outras coisas aqui. A rotina da casa interfere na qualidade do sono dos animais. Ainda que tenham hábitos diurnos, pets cujos tutores saem durante o dia talvez prefiram dormir nesse horário, pois há menos possibilidade de interação. Mudanças na rotina podem impactar o descanso do animal. Se for viajar, por exemplo, leve a cama dele. O sono do pet pode ser feito em etapas, então ele dorme durante o dia. Esse tempo também deve ser contado como hora de repouso. Se ele troca a noite pelo dia, não é necessariamente um problema. Na dúvida, consulte o veterinário. Evite acordar o pet. Lembre-se, o sono também é essencial para a saúde dele. Melhor dica, evite acordar qualquer pessoa que esteja dormindo, né, para não causar infelicidade de ninguém. Aí a gente entra num capítulo novo, já quase chegando ao final, ó, que é o último capítulo, é o capítulo dos sonhos. Por que sonhamos? O motivo da existência dos sonhos ainda é um mistério. As pesquisas sobre esse tema são relativamente novas, têm menos de 100 anos, mas tudo indica que a representação onírica está conectada à memória. Até que a gente não sonha com um negócio que a gente não viu, né? Ou pelo menos que a gente não possa conceber, né? Imaginar. Enfim, tem que ter os elementos ali para formar uma memória. Ou elementos que você conhece que juntos, né, podem formar uma imagem. Por exemplo, não existem unicórnios, mas você consegue imaginar um unicórnio. Por quê? O que é um unicórnio? É um cavalo com chifre, basicamente, né? Com um único chifre, unicórnio. Não é o bicórnio, é um unicórnio. Então, se você conhece o conceito de cavalo e conhece o conceito de chifre, e de um chifre, né? Do que é um, você consegue imaginar um unicórnio, mesmo que ele não exista. Mas os elementos que formam o unicórnio eles estão ali presentes na sua memória. Então vamos lá. Na maioria das vezes, os sonhos surgem durante o sono REM, estágio importante para a consolidação de nossas recordações. Para alguns especialistas, o sono é uma espécie de representação da realidade feita de fragmentos daquilo que lembramos. Além disso, no sono REM, enquanto algumas partes do cérebro reduzem as atividades, o sistema límbico, o sistema límbico no cérebro, lembrando, é a parte mais primitiva do nosso cérebro, né? Esqueci o nome do outro sistema, mas eu lembro que o límbico é esse. O sistema límbico que reage às emoções trabalha a todo vapor, né? Então, inclusive é isso, o sistema límbico ele é a parte mais emocional, né? Que tem essa coisa assim mais primitiva do ser humano.
e tal. Tem esse rolê. Um forte sinal de que sonhamos está... Um forte sinal de que os sonhos estão ligados aos sentimentos, né? Então, porque o sistema límbico, ele fica mais ativo, né? E é o mesmo sistema dos sentimentos. Alguns estudos mostram, inclusive, a importância deles para a regulação das emoções e do humor, ou seja, sonhar é essencial para a saúde e o bem-estar. Eu vou marcar uma página que a gente parou no capítulo no capítulo não, no tópico Jornada dos Sonhos. Então aqui, ó, como que os sonhos eram interpretados a partir de vários períodos históricos da humanidade. Depois é possível controlar os sonhos? O que o sonho pode revelar? Os sonhos podem prever o futuro? Não, claro que não. Sonho ruim. Eu falo aqui de sonho ruim, pesadelo, né? Quem é Morfeu e por que caímos? Sonhamos toda noite? Um sonhário para chamar de seu. Mas aqui eu sei o que é. Já fiz isso uma vez. E aí vai acabar nosso livro. A gente ficou 1 ano lendo esse livro. Faz quase parte aqui, um patrimônio, né, do podcast. O livro. Durma bem. Mas o para sempre sempre acaba, né? Uma diabólica dialética. Tudo acaba. O livro acaba. O sono acaba, porque uma hora você vai acordar. Estar acordado acaba, porque uma hora você vai dormir. Até chegar o dia que você vai dormir eternamente. Que você morreu. Mas enfim, eu queria acabar o episódio nesse clima pesado, né? Vou guardar o livro ali na minha escrivaninha. Está guardado. Agora só tenho que ver aqui quanto tempo, 17 minutos de podcast. Um episódio curto, né? Um episódio mais de boas. Vou agora dar o meu tchau, dar o meu boa noite. É bem possível que no próximo episódio sobre o livro do Durma Bem, o livro acabe e a gente vai dar tchau para ele. Ele cumpriu bem a sua função de informar muitas coisas sobre o sono. Ele terá cumprido muito bem essa função. E ele terá cumprido muito bem a função de ser lido para que você ignore completamente tudo que está sendo falado nele, né? Mas apenas lido por mim para que você tenha um barulho para dormir. Nesse caso, ele não cumpriu o objetivo dele, que era te informar sobre o sono, mas ele cumpriu o meu objetivo, que é falar alguma baboseira para você dormir. Mas nesse processo, ele também cumpre a função de ensinar alguém sobre o sono, porque eu tive que ler. Você pode ter aí só escutado palavras soltas, sem importância para poder dormir. Na verdade, o conteúdo não importa, o que importa é um barulho. Mas eu tive que ler o livro. E eu aprendi com o livro. Então, no final, todos nós perdemos. E o livro sempre ganha. Mas por que nós perdemos? Eu não sei, foi só uma frase de efeito. Na verdade, eu acho que todo mundo ganha. Boa noite.